Quais os elementos que devem estar contidos no TCC? Você sabe? Pois é, um aspecto aparentemente básico, mas que acaba se tornando problemático por ser pouco conhecido, é a estrutura do TCC. Eu sou o professor André Fontinelli e hoje vou explicar para você qual é a estrutura básica de um TCC. Eu também vou te mostrar quais são os principais elementos e por onde você deve começar. Então não sai daí sem ver esse vídeo até o final. Aproveita e se inscreve no meu canal, curte o vídeo e deixa suas dúvidas nos comentários. E se você quiser mais informações, vai lá no meu blog. Aqui na descrição do vídeo tem um link de um artigo onde eu mostro mais detalhes sobre esse assunto para você. Todo TCC deve ter seus elementos divididos em 3 grupos, que se convencionou chamar de elementos pré-textuais, textuais e elementos pós-textuais. A definição de quais elementos devem estar em cada uma dessas 3 partes normalmente é feita por cada instituição de ensino. Isso porque existem normas ABNT sobre esses elementos todos, mas não há a obrigação de usar todos eles pelas faculdades. Por isso eu recomendo que você procure o Manual de Trabalhos Científicos da sua faculdade. Normalmente, elas já entregam modelos pré-prontos que ajudam muito na elaboração do TCC. Então, eu vou mostrar para você quais são os principais dentre esses elementos e dizer quais são os obrigatórios. Vamos começar então pelos elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais são utilizados para fazer a identificação do autor, da pesquisa e também para fazer um mapeamento das demais partes do texto. Normalmente, podem estar na parte pré-textual, conforme cada instituição, os seguintes elementos: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em português, resumo em língua estrangeira, sumário, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e lista de siglas. No meu curso eu explico passo a passo como fazer cada um desses elementos, mas eu não vou fazer isso agora, senão o nosso vídeo ficaria longo demais e você ia acabar se enchendo de mim. Por ora, o que é importante você saber é que cada faculdade pode optar ou não por exigir esses elementos todos, mas de todos eles, apenas o resumo é obrigatório em todos os tipos de TCC. Para ser mais exato, em monografias, dissertações e teses, são obrigatórios capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em português, resumo em língua estrangeira e sumário. Entretanto, em artigos científicos, que são a modalidade quase padrão, tanto na graduação como especializações, é comum que se exija só o resumo mesmo. O resumo nada mais é do que uma descrição sintética e objetiva das partes mais importantes do TCC. As regras para a elaboração do resumo estão na NBR 6028 da ABNT. Basicamente, ela serve para que qualquer pessoa consiga entender exatamente o conteúdo do TCC sem precisar ler o trabalho inteiro. Então, o resumo deve ser precedido do título e do nome dos autores. A primeira frase de um resumo já deve indicar o tema do trabalho. Depois, o resumo deve informar os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão do trabalho. Normalmente, você vai ter que informar tudo isso num único parágrafo, que deverá ter entre 150 e 500 palavras. Você precisa usar frases afirmativas, curtas, em voz ativa e na terceira pessoa do singular. No final, você deve indicar as palavras-chave. Eu recomendo que você indique no mínimo 3 e no máximo 5 delas. Essas palavras-chave devem ser separadas por pontos e não por vírgulas. Além disso, existem os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais são as partes que servem de apoio ao texto principal, fazendo remissão a ele, como as referências e o glossário, por exemplo, ou adicionando dados acessórios,
como os apêndices e anexos. Referências bibliográficas. As referências bibliográficas são obrigatórias para todo tipo de TCC, pois esse elemento é que vai informar para o leitor onde você encontrou as informações que estão na sua pesquisa. É um dos elementos em que aparecem mais erros. Para você ter uma ideia, a NBR 6023, onde estão as normas ABNT sobre as referências bibliográficas, elas têm nada mais, nada menos do que 24 páginas. No meu curso eu explico detalhadamente o formato geral e depois explico também como fazer referência aos mais variados tipos e fontes de pesquisas. Mas eu também não vou falar disso agora, pois senão o vídeo ficaria seguramente com umas 2 horas de duração. Isso seria sacal demais e fora do nosso objetivo, que é apenas conhecer a estrutura do TCC. Entretanto, de modo geral, a referência bibliográfica obedece ao seguinte padrão: sobrenome do autor em letras maiúsculas, nome do autor, título da obra em negrito, edição, cidade, editora e ano. Apêndices e anexos. Os apêndices e anexos estão regulamentados na NBR 14.724, que estabelece as normas ABNT para vários outros elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais também. Anexo é qualquer documento que não foi feito pelo autor. Ele serve para fundamentar, comprovar ou ilustrar alguma informação importante da pesquisa. Você deve inserir um anexo quando ele representar uma fonte de difícil acesso a outros pesquisadores. Por exemplo, uma norma interna de uma empresa que você pesquisou pode ser um documento inacessível a outros pesquisadores. Então você deve inseri-la como anexo do seu TCC. Mas uma lei federal, por exemplo, já não se enquadra nesse perfil, pois ela estará disponível na internet para quem quiser ver. Já o apêndice é qualquer texto ou documento feito pelo próprio autor. Ele serve apenas para complementar alguma informação que já esteja sintetizada na pesquisa. O apêndice pode ser, por exemplo, a planilha que você fez para tabular os dados da pesquisa, o questionário que você aplicou na sua pesquisa de campo, o roteiro de entrevistas do seu estudo de caso. Por ser algo redundante, o apêndice não deve ficar dentro da parte textual, pois isso ia acabar inflando artificialmente o seu trabalho. Por fim, temos a parte textual do trabalho. Os elementos textuais representam o texto propriamente dito do TCC. Não preciso nem dizer que é uma das partes mais importantes do trabalho, não é? Os elementos textuais são a introdução de TCC, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução de TCC, na minha opinião, é a parte mais importante do TCC. Isso porque ela representa a primeira impressão que os avaliadores vão ter do seu trabalho. Ela também é um roteiro que responde muitas perguntas sobre o seu trabalho. Então, esse elemento tem uma influência enorme na hora que os avaliadores vão decidir sobre a sua aprovação e sobre a sua nota. Por isso, eu dedico bastante tempo do meu curso para ensinar meus alunos como fazer uma introdução de altíssimo nível. Se você quiser saber mais, estou deixando na descrição desse vídeo o link de um super artigo do meu blog sobre como fazer uma introdução de TCC. Eu recomendo que você comece a escrever o TCC pela introdução, pois ela vai acabar se tornando um guia prático para o seu trabalho. Para você ter uma ideia, uma introdução bem feita vai te dizer pelo menos onde você pesquisar, o que precisa descobrir, quais métodos precisa usar e a ordem dos capítulos. Interessante, não é? Já o desenvolvimento é a parte em que você vai inserir o referencial teórico, a análise e discussão dos resultados. Normalmente são 3 capítulos, sendo 2 para fundamentação teórica e 1
para fazer a relação entre todas as informações que você coletou na pesquisa. Depois tem a conclusão, que é o elemento da parte textual em que você vai fazer o fechamento do trabalho. Nela, você vai falar das limitações da pesquisa, da consecução dos objetivos, da resposta ao problema e de eventuais recomendações para outras pesquisas. Pronto! Você já conhece a estrutura do TCC e não corre mais o risco de esquecer de nada e nem de colocar esses elementos fora de ordem. Acho que eu já falei demais, não é? Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário logo aqui abaixo do vídeo. Quem sabe eu não posso te ajudar. E não deixa de conhecer o meu blog, andrefontinelli.com.br.